E aí, pessoal do Boteco, tô de volta com mais um Drops da Ju, falando um pouco do GP de Mônaco, um pouco de toda a reclamação do Lewis Hamilton durante o GP de Mônaco, para explicar para vocês uma particularidade dessa temporada e dos pneus dessa temporada que tá mexendo muito com as equipes. As equipes não sabem muito bem como lidar com isso e é uma coisa bastante interessante para a gente observar ao longo da temporada. Então, por que Lewis Hamilton no GP de Mônaco? Todo mundo ouviu todas as reclamações do Hamilton durante o GP, falando: a gente só vai ganhar essa corrida por um milagre, vocês precisam trocar meu pneu, não, não vou conseguir deixar o Verstappen atrás de mim. E toda a reclamação que muita gente falou: é o mimimi do Hamilton. O Hamilton, ele costuma realmente reclamar bastante via rádio. Muita gente acha que ele, às vezes, é meio ator nessas reclamações dele, mas a gente dava para ver em Mônaco que o carro, quando ele virava para a direita, o carro não virava, né? Na Sandevot, por exemplo, o carro quase não virava. Na Portier, sempre o Verstappen conseguia chegar muito pertinho na Portier, acabava não conseguindo passar porque a tração do carro da Mercedes é muito menor que o carro da Red Bull, e daí tem a questão do motor também falando alto no túnel, mas era visível a dificuldade do Hamilton, talvez não tanto quanto ele fale, porque é o jeito dele mesmo de ficar reclamando bastante da estratégia quando ele acha que tem alguma coisa errada, mas é fato que ele estava em maus pedaços lá para chegar nas 78 voltas. Ele falou, inclusive, chegou lá pela volta 40, 45, ele pensou: não vou conseguir chegar até o final de jeito nenhum com esses pneus. Foi um erro, sim, da Mercedes, mas com um carro bom, um piloto bom e uma pista como o Mônaco, eles conseguiram segurar uma vitória, conseguiram não passar vexame, né? Quando tá tudo dando certo para uma equipe, até quando eles erram no lugar certo, na hora certa, né? Mas só voltando um pouquinho em relação ao Lewis Hamilton, até vou abrir um parênteses aqui para dar um pouco de risada, que o Hamilton, com esse discurso dele via rádio e também depois da corrida, termina uma corrida dessa, nós jornalistas, a gente já sabe o que vai vir do Hamilton, né? A gente tem até o bingo do Lewis Hamilton. No sábado, na classificação, eles estavam demorando muito para vir para as entrevistas. Eu fui lá na frente da câmera, falei: gente, vamos lá. Best fans, the sun is out in Monaco, the car was so good, I wasn't really happy with the car yesterday, but today just changed completely. E eu falei: vamos fechar tudo, já falei tudo que o Lewis vai falar hoje, vamos para casa, né? E todo mundo deu risada, porque ele tem esses discursos mesmo, mas também é um baita de um piloto e não importa o discurso que ele tenha, né? Tá realmente fazendo a diferença na pista e não é de hoje. Mas voltando ao que aconteceu no GP de Mônaco, você pode pensar: então ele não tinha pneu para virar, mas ele tinha pneu para ter tração na Portier, naquela curva que é antes do túnel, e escapar? Que história é essa? É porque o Hamilton, ele teve graining no pneu. Graining, ele não é desgaste, ele é degradação. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente, mesmo na transmissão, eu falo também, às vezes eu falo degradação, na verdade eu quero dizer desgaste e às vezes eu quero dizer degradação. Em inglês se fala degradation e wear. Wear, que é desgaste, é uma coisa que praticamente não existe em Mônaco, né? As curvas são lentas, não gera muita energia no pneu, então não é um problema. Então muitas vezes a gente viu corridas em Mônaco, que eu lembro do Sebastian Vettel em 2010, por exemplo, correu praticamente a corrida inteira com o mesmo pneu, e isso também seria possível hoje. Acontece que o que o Hamilton teve, que é graining, que é uma coisa que gera degradação no pneu, é o fato do pneu não estar na temperatura ideal e ele está tendo que deslizando o carro com o pneu fora de temperatura ideal. O graining geralmente acontece em circuitos que se fala circuito Mickey Mouse, que é o circuito que tem uma curva depois da outra, curvas de raios curtos, curvas lentas, ou seja, um circuito como o Mônaco tem a ver com a temperatura da pista também, que estava baixa, né? Vocês lembram que estava aquela ameaça de chove, não chove, estava relativamente baixa a temperatura em Mônaco, tem as sombras dos prédios, que também abaixa a temperatura do asfalto. Então, nesse cenário de você ter uma temperatura um pouco mais baixa, dentro do pneu inclusive, e temperatura dentro do pneu tem a ver com a força das curvas, né? A força que a curva gera no pneu.
Então, com curva de lenta, né, de baixa velocidade, você gera menos energia no pneu, o pneu acaba saindo sempre dessa janela de temperatura ideal, vai escorregando na pista e ele meio que perde a casca, vamos dizer assim. E depois ele pode ser que limpe, muitas vezes se usa essa expressão para falar de graining, o graining limpou, ele limpa quando o piloto consegue forçar o ritmo, mas ele não podia forçar o ritmo, né, para gerar mais temperatura no pneu, senão ele não ia chegar até o fim. Então ele estava correndo para um delta, né, como a gente fala, ele estava correndo para um limite de volta, andando 3 segundos, provavelmente andando 3 segundos pelo que a gente viu dos outros carros em relação ao que ele podia andar para chegar até o final, e isso só ia piorando o graining dele, até que ele chegou no final, praticamente ele não tinha borracha mais no pneu, e ele virava o carro e o carro continuava indo para frente, saindo muito de frente, um comportamento muito típico de um pneu com graining. E os pneus o graining é gerado mais nos pneus dianteiros do que nos traseiros, e a tração está na traseira, e isso explica porque ele conseguia escapar na Portier e o Sebastian Vettel estava longe. O Max Verstappen não conseguia chegar perto o suficiente para tentar uma ultrapassagem. No final ele foi meio de qualquer jeito, eu falei com ele depois da corrida e ele falou, eu simplesmente decidi que eu ia tentar alguma coisa, mas ele mesmo sabia que não estava perto o suficiente. Pois bem, como que esse exemplo do Hamilton ajuda a gente a entender uma coisa que está acontecendo na temporada e que está sendo muito importante na temporada e muito provavelmente vai ser ao longo do ano? A Pirelli mudou a construção do pneu para esse ano. Na verdade, eles estavam atendendo a um pedido das equipes, porque as equipes estavam muito preocupadas com o superaquecimento, que é uma coisa que marcou o ano passado. Então a Ferrari, por exemplo, ela tinha um carro que era mais gentil com os pneus, que não superaquecia tanto os pneus, enquanto a Mercedes era o contrário. E várias equipes estavam reclamando, na verdade não é só uma questão de Mercedes e Ferrari, eles tentaram beneficiar a Mercedes ou atrapalhar a Ferrari, não tem nada a ver com isso. Na verdade, todas as equipes estavam reclamando do superaquecimento dos pneus, falavam que era muito difícil para eles durante a corrida, que isso estava atrapalhando, na verdade, a corrida, porque o tempo inteiro eles estavam tentando lidar com a temperatura e tentando andar num ritmo um pouco mais baixo, e isso atrapalhava, porque estava todo mundo andando no ritmo mais baixo que podia. Então a Pirelli mudou o pneu, mudou a construção do pneu, fez a banda de rodagem ficar um pouco mais fina, para que eles pudessem forçar mais durante a corrida e não ter problema de superaquecimento. Acontece que parece que eles exageraram na dose para esse lado e o pneu está perdendo temperatura mais facilmente do que o esperado pelas equipes. Isso está gerando muito problema, inclusive muito problema para a Ferrari. A Ferrari é uma equipe que está sofrendo muito com isso, tanto na classificação quanto na corrida. Isso ficou muito claro, por exemplo, em Baku, que é uma pista bem complicada em relação a isso, porque tem várias curvas e depois tem aquele retão, o pneu esfria muito naquele retão e o pneu da Ferrari saía completamente da janela de funcionamento de temperatura. A Pirelli fala que a janela em si ela não é menor do que nos últimos anos, mas as equipes discordam, eles acham que a janela é menor. Eu falei com o pessoal da Pirelli, o que eles explicaram é o seguinte, que principalmente no meio do pelotão, como a diferença é muito pequena, eles não estão procurando a janela de temperatura, né? Você tem o pneu não funciona aqui, o pneu não funciona aqui e tem a janela aqui. Na verdade, o que eles estão procurando é o pico dentro dessa partezinha aqui da janela de temperatura e por isso que é uma coisa mais complicada para eles. E é por isso que a gente está vendo no meio do pelotão, a Alfa Romeo começou bem, depois caiu, e a McLaren teve corrida que foi bem, depois na China foi muito mal, e esse sobe e desce no meio do pelotão, como a diferença é muito pequena, tem muito a ver com essa questão do pneu. Vou entender em cada circuito qual é a necessidade do pneu para ele continuar na temperatura ideal. Então é uma coisa muito interessante para a gente ver ao longo da temporada. A gente vai ver mais piloto como o Lewis Hamilton pedindo pelo amor de Deus para parar, porque esse comportamento de graining, né, que é a falta de temperatura no pneu que acaba gerando esse tipo de degradação,
ela é muito ruim para o piloto, porque o carro começa a sair de frente, e sair de frente é o pior comportamento que tem. Inclusive, é um comportamento no carro da Ferrari, muito proeminente no carro da Ferrari. A gente viu o Leclerc e o Vettel cometendo erros durante a classificação, justamente com o carro saindo de frente. Tem a ver com essa questão da temperatura no pneu. Então eu espero que vocês tenham gostado de toda essa explicação, não tenham dormido na minha explicação sobre pneu. É uma coisa sempre muito importante na Fórmula 1, e nessa temporada parece que esse pneu talvez duro demais, talvez frio demais, ele seja algo bastante importante ao longo do ano. Eu fico por aqui e volto depois do GP do Canadá para trazer mais alguma coisa diferente aí do mundo da Fórmula 1. Até mais!